Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui em alguns movimentos. Quero mostrar para vocês três formas diferentes para você pegar e acertar trades a favor da tendência de maneira muito mais sólida, consistente, cenários assertivos para você estar podendo replicar aí nas suas operações a partir de três formas diferentes que vai ficar com uma gama de variedades bem boa. Então vamos começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse entendimento. Olha só pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o mercado ele pode fazer três tipos de correções diferentes. Então, quando a gente está falando de tendência, a gente está falando sobre movimento de alta, por exemplo, que vai fazer topos e fundos ascendentes, né? Isso aqui é uma tendência de alta, por exemplo. O mercado vai fazendo esses fundos cada vez mais altos, né? Topos cada vez mais altos, que são os topos e fundos ascendentes, tendência de alta. E a tendência de baixa é a mesma coisa, só que para baixo, né? Topos e fundos descendentes. Movimento de tendência, o mercado vai fluir mais para esse direcional, ele vai cair com mais facilidade, você montar vendas faz muito mais sentido. Se tiver na tendência de alta, você ir montando compras costuma fazer muito mais sentido. Então, quando a gente entende que tendências são dessa forma, a gente sabe que as impulsões são os movimentos de alta, quando a tendência é de alta, e as correções são os movimentos de baixa em uma tendência de alta. Então, quando ele faz os topos e fundos ascendentes, que é uma tendência de alta, a gente sabe que os movimentos de baixa são movimentos contra a tendência, que são as correções. E é nessas correções que muitas das vezes a gente tem as oportunidades para aproveitar os movimentos a favor da tendência. Então você pega o trade muitas das vezes na correção para aproveitar a nova impulsão. Ou então o mercado faz a correção, finaliza potencialmente a correção, começa essa nova impulsão e ele vai gerando oportunidades na continuidade dessa nova impulsão. A mesma coisa que ele corrige, finaliza a correção, começa a impulsionar já de novo a favor da tendência, fazendo essa nova impulsão, e nessa ele vem gerando oportunidades para você ir comprando a favor desse direcional, nessa nova impulsão a favor da tendência. Então isso aqui é bem importante, porque existem três principais formas diferentes do mercado corrigir. E aí, a partir dessas três formas diferentes, a gente vai ter essas três possibilidades de participar de movimentos a favor do flow. Então, muitas das vezes, o mercado ele vai corrigir de maneira normal. Então, ele vai impulsionar e vai corrigir normal. Vai só corrigir mesmo para baixo e depois já vai impulsionar de novo e vai desenvolver o movimento. Isso aqui seria a correção normal. Ele pode corrigir de maneira lateral, que é muito comum, tá? Então o mercado ele anda de forma lateral e aí ele já dá continuidade. Então a correção foi lateral. Ou então ele corrige de uma maneira lateral subindo, né? Que é comum também quando tem muita pressão de demanda. Ele corrige meio andando de lado e depois continua a movimentação. Então a gente costuma ver esses três tipos de correção diferentes no mercado. Uma correção normal, onde o mercado impulsionou subindo, corrigiu descendo e depois volta subindo, normal. A correção lateral, que ocorre muitas das vezes quando a tendência está muito saudável, aquelas tendências saudáveis de alta, com maior potencial realmente de continuidade, o mercado acaba corrigindo lateral por conta da pressão de demanda, que não deixa o mercado nem cair, entendeu? Para corrigir, não deixa ele descer para corrigir, ele acaba corrigindo lateral por conta da pressão de demanda. E essa aqui, que é uma lateralidade subindo, que ocorre justamente também por conta da pressão de demanda. Só que essa pressão de demanda é tanta que o mercado não consegue cair para corrigir, não consegue andar de lado para corrigir, ele anda de lado subindo de tanta pressão de demanda, apontando esse mercado para cima nessa movimentação, onde ele corrige subindo e depois impulsiona e vem subindo forte, gerando a continuidade. Então a gente tem essas três possibilidades. Vamos falar sobre as três e quais oportunidades em si são geradas a partir desses três cenários. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem uma movimentação dessa. A tendência em si está aqui, olha só. A tendência é toda de alta, tá vendo? O mercado está fazendo aqueles topos e fundos ascendentes que a gente estava falando. Ó, tá vendo? O mercado fazendo uma tendência de alta. Ó. E aí aqui fez de novo, vai subindo topos e fundos ascendentes. Nítida tendência de alta. E aí a gente sabe que então aqui ele está fazendo uma correção. Tá vendo? Aqui ele está fazendo uma correção. Corrigiu, parou aqui numa região de demanda, mas era uma região que já tinha sido até testada. Não tem nada muito interessante ali para compra nem nada, ele só corrigiu e ele começa a querer impulsionar de novo.
Nessa nova impulsão, ele faz agora essa puxada aqui para cima. Impulsionou a favor da tendência, começou a corrigir e pode querer impulsionar de novo. Não é esse o movimento que a gente falou? Depois da correção, normal tende a vir uma impulsão por conta do movimento de 1, 2, 3. Então aqui a gente está vendo aquela primeira correção, a correção normal, onde o mercado impulsiona, corrige normal para baixo, tá vendo? Normal, e começa a impulsionar de novo. Esse tipo de correção, normalmente ele para em alguma região de demanda. Tá? Quando ele faz essa correção normal, onde ele impulsiona e corrige normal para baixo, ele tende a parar em alguma região de demanda para depois impulsionar de novo. É comum ter uma região de demanda aqui com bastante volume e tudo mais. Nesse caso também foi exatamente assim. Quando tem, você tem ali uma métrica legal para estar trabalhando, é bem legal. Então aqui a gente tem realmente essa região de demanda, que é um POI, que está aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ele fez esse movimento, puxou fortíssimo para baixo, quebrando o fundo, e puxou forte para cima, renovando o máximo. Criou ali uma estrutura de continuidade alta, que é esse movimento. E aí esse tipo de estrutura cria o POI, que é uma região de demanda, que fica nessa puxada forte para baixo que o mercado fez na estrutura. No caso, essa puxada forte aqui, tá vendo? É ali que a gente marca o POI, que é uma região de demanda forte, institucional e tudo mais. É uma região bem relevante. Potencialmente, o mercado pode querer parar a correção nessa região, porque então ele impulsionou, ele começa a correção e a correção busca essa zona de demanda. É muito comum parar numa zona de demanda esse tipo corretivo, essa correção normal que a gente está vendo. E aí, você vê que o mercado pega na região, não tem compra nessa região direto pelo fato de que uma região de demanda que demora muito para ser testada desse jeito, ela precisa de validação. Tá? Toda região que o mercado cria de oferta e demanda e ele demora muito assim para buscar, tá vendo como é que ele distanciou, ele foi lá para cima e aí depois ele voltou para buscar o teste. Não fica legal para entrada direto. A entrada direto é só quando o mercado cria a região e aqui mesmo ele já teria que ter testado a região. Igual eu vou mostrar no exemplo ali na frente. Mas tá vendo esse pavio aqui, ó? Por aqui, ó. Ele já tinha que ter voltado, já testado a região e já geraria compra. Aí não precisaria de validação nem nada. Só comprar na região de demanda, stop fica embaixo para aproveitar o movimento de alta. Não é o caso. Ele demora muito e quando ele volta na região, a gente sabe que eventualmente precisa de validação. E aí é legal que você puxar aqui o volume financeiro, por exemplo. Olha só o tamanho da absorção que a gente teve aqui nesse candle quando o mercado encostou lá na região de demanda. Tá vendo? Então a gente teve aqui um pavio gigante de absorção. O volume foi lá para o alto, tá vendo? Mostrando que era uma absorção de demanda, entrou bastante demanda nessa região de demanda e veio absorvendo. Isso aqui é uma boa reação, né? Uma reação muito boa essa região de demanda, mas ainda não trouxe a validação que precisa trazer. Então, como é uma região que precisa de validação, quando o mercado começa a impulsionar a favor da região, ele está potencialmente começando a fazer a nova impulsão. Lembra que ele impulsionou, corrigiu, segurou na região de demanda, respeitou a região de demanda, veio subindo, fazendo a possível nova impulsão de alta. E a gente quer pegar ela. Então, logo no iniciozinho dela, ele pode gerar continuidade, gerar validação para continuidade, que aí no caso é essa estrutura de continuidade aqui. Ó. O mercado vem subindo, faz 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra fundo e puxa para cima, renovando o máximo. Perfeito. Isso aqui é uma estruturinha de continuidade alta. A gente estava de olho exatamente nisso aqui no time da Excelência Trade. Olha só, todas as oportunidades que eu estou de olho são desenhadas com antecedência aqui todos os dias lá no nosso ambiente de prática, né, do programa de formação do treinamento de Excelência Trade, que é exatamente aqui. E isso em todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, todos os mercados eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias aqui e deixo todas as oportunidades desenhadas, todos os pontos de compra e venda, tudo ali desenhado, é só clicar quando o mercado chegar nas regiões e fazer aquilo. No caso, olha lá, tá vendo como é que ele está com potencial de fazer aquele movimento? É aquilo que a gente está vendo ali agora, só que sendo mapeado com antecedência, tá vendo? Olha lá, um dia atrás, no caso foi ontem. O mercado segurou aqui na região de demanda, se ele vir subindo, logo no início a gente quer ver essa estrutura de continuidade. Olha lá, tá vendo? E aí é só comprar onde eu circulei ali, que é o POI, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Entendeu? Se a gente pegar aqui e tirar o print, olha só. Olha lá. Muito simples, cara. Não tem como não participar, entendeu? Isso aqui fica em todos os ativos, todos os cenários, todos os dias, todos os pontos de compra e venda,
todas as oportunidades desenhadas antes. É muito nítido, olha lá, o mercado pega na região, vem subindo e cria a estrutura de continuidade alta. A gente já viu que ele criou ela nitidamente aqui, depois de pegar nessa região, que é exatamente essa lá, por conta do contexto todo que a gente está falando aqui. E aí toda a reestrutura dessa aqui em vermelho cria o POI, que é uma região de demanda, que fica na puxada para baixo aqui, ó, igual eu marquei, tá vendo? E aí na hora que ele volta na região, logo em seguida a gente tem compra, que é o que está circulado aqui desenhado. Então no caso, é aqui, ó. Olha lá, a regiãozinha, a região de demanda fica aqui, e a compra no POI vai vir no teste. O mercado tem que testar a região. Olha lá, opa, testou. Que é exatamente igual a gente tinha desenhado ali para desenvolver um movimento de alta. Que é aquela possível nova impulsão que a gente estava falando. Olha lá, já desenvolveu uma boa puxada para cima. Um bom movimento, mais de 3 vezes o risco. Se for pegar tudo ali, vai dar 5 vezes o risco. 5 para 1, que é um movimento extremamente vantajoso. Então, uma bela configuração aqui com um contexto bem simples a partir de uma correção normal. Aqui a gente já tem a correção lateral que eu estava falando com vocês. Normalmente tendências saudáveis têm essas correções laterais. Até aqui onde eu estava mostrando para vocês, ó, se a gente subir aqui no 1 hora, gráfico de 1 hora, olha só, aquela tendência que eu mostrei aqui agora para vocês, se você for ver as correções dela, normalmente são laterais, olha só. Aqui ele corrigiu lateral, ele impulsiona, que ele corrigiu lateral subindo, ó, igual eu falei com vocês, tá vendo? E impulsiona, que ele corrige bem lateral, lateral mesmo, normal. E depois impulsiona, tá vendo? Só que nessa tendência a gente já tem um exemplo, ó, de correção normal, que tá aqui, ó. Aqui é uma correção normal, igual a essa que a gente viu ali em cima agora, na oportunidade. O mercado só corrige e depois volta a subir. Aqui já é uma correção lateral, ó. E aí ele continua subindo. Aqui, ó, aqui em cima já é uma correção lateral subindo. Tá vendo? Ele anda lateral subindo e já dá continuidade. Que a gente vai ver um baita trade ali que aconteceu ontem a partir disso. Mas aqui eu tô só mostrando para vocês. Exemplos, ó. Aqui ele já tá andando de lado, correção lateral e continua subindo. Então, tendências saudáveis, normalmente elas corrigem de uma dessas 3 formas, mas é muito comum ela corrigir lateral, tá? A tendência saudável. Então, vindo nesse exemplo aqui, a gente tá vendo isso de novo. O mercado impulsiona, corrige lateral. Impulsiona e aqui de novo, corrigindo lateral, tá vendo? E aí nessa segunda correção aqui em cima, a gente estava de olho na possibilidade de continuidade. Então aqui é essa dinâmica mesmo, de impulsionar, corrigir lateral e tender a dar continuidade, fazer uma nova impulsão de alta, para a gente pegar essa nova impulsão e comprar o movimento. Se a gente olhar essa lateralidade de perto, a gente vê que não dá para tirar assim grandes informações dela, mas a gente vê que o mercado ele fura mais a parte de cima da lateralidade do que a parte de baixo. Mas ele está furando um pouquinho a parte de baixo, tá vendo? Que seria furar essa linha aqui. Quando ele fura só a parte de cima, ele mostra bastante pressão de demanda. Abre ainda espaço maior para continuidade alta. Quando ele fura tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, fica mais ou menos. Mas não precisa invalidar o cenário, né? Facilmente ele pode querer dar continuidade mesmo assim, por conta dessa dinâmica de tendências que geram correções laterais, e a gente precisa de validação. Esse é o ponto. Igual a gente estava de olho aqui no time. Se ele validar, a gente tem cenário para acreditar nessa possibilidade de continuidade a partir de correção lateral. Então, se eu puxar aqui, foi agora, no caso, há 5 horas atrás, tá vendo? Ah lá, a gente mapeando exatamente isso. O que ele validar? É ele começar a realmente impulsionar a favor do direcional, começar a sair dessa lateralidade, iniciando a impulsão e criar a estrutura de continuidade. E a gente tem compra lá, só comprar. Tá vendo? Então, olha lá onde ele criou. Nitidamente ele impulsionou em cima do desenho que a gente fez, ó. Que é exatamente ali. Veio puxando aqui na movimentação. E fez 1, 2, 3. Puxou forte para baixo, quebrando o fundo. E puxou para cima, renovando o máximo. Criou lá a estrutura de continuidade alta, que é o que ele tinha que fazer lá. Tá vendo? Aí esse tipo de estrutura vai ter o POI, lembra? Que é a região de demanda. Então lá ela está aqui, bem bonita, muito bem feita. E o POI, que é a região de demanda, está aqui. Então a gente precisa do teste na região. Olha lá, já está testando a região, tá vendo? Então a gente vai ter compra aqui no teste, stop embaixo da região para aproveitar o movimento de pelo menos 3 para 1 ali para cima, que é 3 vezes o risco, né? Que é um movimento mais ou menos desse tamanho. Que é o que a gente estava de olho lá. Então a gente vai ter essa compra
na continuidade a partir de uma correção lateral porque ele trouxe validação. O mercado explodiu lá para cima e foi desenvolvendo todo esse movimento agressivo nessa movimentação. Então, muito bonito aqui essa configuração de continuidade, tá vendo? Perfeito. Olha lá. Acabou de ocorrer 5 horas atrás, vou pegar o trade. Muito bonito aqui o movimento. Agora a gente tem esse outro cenário, que já é uma configuração onde o mercado está corrigindo de maneira lateral, subindo. Que é aquilo que eu falei com vocês. Ele impulsiona, fazendo um movimento de alta. Ele corrige de maneira lateral por conta da pressão de demanda, que não deixa o mercado corrigir para baixo. Só que ele não consegue corrigir nem lateral. Ele corrige lateral já subindo. É uma correção subindo de tanta pressão de demanda. E aí, do nada, ele já faz novas impulsões. E a correção foi esse negócio aqui. Onde muito trader fica caçando vendas, né? Muito trader vê esse movimento e fica marcando isso aqui como um canal. Aí fala, isso aqui vai romper para baixo, fica tentando vender. Marca isso aqui como uma deriva, que é outro padrão gráfico que também o pessoal fala que rompe para baixo, não sei o quê. Cara, isso daqui normalmente acaba dando continuidade alta. Só se fazer backtest, que você vai ver que isso daqui, na verdade, é uma lateralidade corretiva e ela está lateralizando, subindo por causa da pressão de demanda. Então, você vender aqui, você tem que ficar tentando ir para o lado completamente contrário do que é o certo, que no caso é alta. Isso aqui está mostrando interesse comprador forte na região, ativo, né? Demanda de qualidade na região. Então, a gente vê que aqui vem se desenvolvendo exatamente isso. Então, ele impulsiona, foi essa movimentação, ó. Deixa eu puxar aqui para o lado para vocês verem melhor. Ele faz essa grande impulsão de alta, corrige um pouquinho só e aí começa a fazer a correção lateral subindo. Tá vendo? E aí ele está com potencial de a qualquer momento fazer uma continuidade de alta, impulsionando mais forte, mais reto. Não é isso? Por causa daquele desenho que a gente tinha feito. E aí tem vários detalhes nesse movimento aqui que implementam esse contexto. Primeira coisa, isso daqui é uma região de oferta. Ó. Essa região, esse quadrado aqui marcado é uma região de oferta. Regiões de oferta, assim, precisam de validações. Lembra que quando o mercado cria uma região de oferta ou demanda e distancia muito dela para depois voltar para testar, ela precisa de validação. Então o mercado tinha que criar boas validações aqui. Ele até criou e gerou uma venda boa. A gente mapeou isso lá no time, mas foi semana passada. Foi aqui onde está com essa setinha. Foi uma vendinha bem boa aqui, de 3 para 1 também. Bem legal, porque ele traz a pequena validação depois de pegar nessa região de oferta. Mas tirando isso, no final das contas, depois de ter gerado essa venda e concluído ela, ele fura a região de oferta. Então, quando o mercado está impulsionando na alta e ele fura a região de oferta, ele mostra que essa tendência de alta está bem interessante e que não tem tanta oferta presente por aqui. Isso abre espaço para continuidade alta. Então, passar por região de oferta abre espaço para continuidade alta, desde que ele traga validações. Então, a gente já tem aqui o cenário onde ele está possivelmente corrigindo, subindo, o que apresenta bastante pressão de demanda e é bom para a tendência de alta e para continuidade, para a gente comprar. Ele está furando região de oferta, que também é bom para a gente continuidade de alta e para a gente comprar. Então vai somando contexto, tá vendo? Os conceitos vão se reunindo e vão se somando. E aí ele cria, inclusive, aqui eu estou no 1 minuto, se a gente jogar lá nos 5 minutos, isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, tá? Pode ver que aquele primeiro cenário foi no 15 minutos, o segundo cenário foi nos 5 minutos. Esse daqui já está sendo no 1 minuto, mas tem hora que é no 4 horas, tem hora que é no 1 hora, depende. Isso aqui funciona em todos os tempos gráficos, tá? Mas nesse caso, vindo aqui agora nos 5 minutos, a gente vê que ele fez uma estrutura de continuidade alta. 1, 2, 3. Puxou forte para baixo, quebrou o fundo. E depois puxou para cima, renovando o máximo. E aí, justamente fazendo aquele movimento que a gente falou, que é possivelmente aquela correção subindo lateral, e também criando essa estrutura de continuidade alta, furando a região de oferta. Então ele furou aquela região de oferta, criando essa estrutura de continuidade alta. Isso é bom para continuidade alta também. E toda estrutura dessa, em vermelho, vai criar o POI, lembra? Que é uma região de demanda que fica aqui marcado. Então aqui a gente tem uma baita região de demanda dos 5 minutos por conta dessa estrutura de continuidade alta em vermelho e por conta de todo esse contexto que a gente está falando, que favorece continuidade alta. Então, voltando no 1 minuto, olha o que o mercado fez. Ele, dentro dessa correção lateral subindo, ele começa a querer impulsionar na movimentação de alta e consegue criar aqui perfeitamente uma estrutura de continuidade alta. Tá vendo? Ele veio subindo, aí fez 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. É exatamente o que ele tinha que fazer, porque a gente mapeou aqui no time. Ó. Olha lá.
Vendo? Ele fica meio que nessa ali, ele já tinha furado a região de oferta, tá ali meio que dentro dessa região de demanda. Ele fica nessa, na hora que ele vem subindo um pouquinho, criando a Às estrutura vezes. de continuidade ali, ó. É só comprar no POI. Ele criou em cima desse desenho, tá vendo? Pode ver que ele fez exatamente ali em cima do desenho, lá. É ali mesmo. Então essa estrutura é igual a gente viu nos outros. Vai criar aqui uma região que chama POI. E aí o mercado tem que testar essa região. Né? Ele tem que vir ali, testar a região. Já está testando ela. Vem testar de maneira mais profunda um pouco. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente marca a região como um todo, que é toda essa puxada aqui para baixo, ó. Tá vendo? Toda essa puxada para baixo é a região. Olha lá. Beleza? A gente pode pegar os 50% da região, porque ela está muito grande, né? Não tem como entrar aqui em cima e colocar o stop embaixo. O stop tem que ficar embaixo. Então a gente tem que entrar próximo dos 50% ali para ficar mais barato, né? Porque ela está muito grande. Então se a gente pegar aqui, ó, essa ferramenta, a gente consegue ver onde que está dando os 50%. Ela vai dar direitinho aonde o mercado testou. Ó. Então 50% para aproveitar o movimento de 3 para 1. 3 vezes o risco. Dali para cima. Então ele já está desenvolvendo, igual a gente viu. E ele dispara lá para cima e faz um baita movimento até maior ali para cima. Então, um cenário bem bonito aqui também de continuidade, a partir de uma correção lateral subindo, que é quando tem muita pressão de demanda, e todo um contexto, né, de furar a região de oferta, segurar em região de demanda, todo um cenário favorável aqui de contexto e bem bacana esse movimento. Então, muito alinhado aqui esse cenário, tá lá, só comprar também que está desenhado ali, está super simples para participar. Então, começa a utilizar essas 3 correções na sua leitura gráfica, vai fazer total diferença. Correção normal tende a segurar em alguma região de demanda ou de oferta, né, pessoal? Porque se for uma impulsão de baixa, a correção normal ela vai ser um movimento subindo normal e depois o mercado impulsiona de novo para baixo. Se for uma movimentação de baixa comprida e o mercado pode corrigir lateral e depois continuar caindo, é a mesma coisa, que é uma tendência de baixa, né? Só que vai ser a mesma coisa ao inverso. Ou ele impulsiona e corrige lateral caindo, né? E depois já impulsiona na continuidade. Que é esse tipo corretivo bem interessante. Então, seja na alta ou seja na baixa, correção normal tende a segurar em alguma região de oferta e demanda. Correção lateral dificilmente vai segurar em alguma região de oferta e demanda, né? Ele vai só lateralizar e começar a impulsionar e já vai criar as continuidades, igual a gente viu ali nos exemplos. Ou então, essa correção lateral subindo, que na hora que ele começa a dar umas impulsionadas mais fortes para alta e cria principalmente uma estrutura bem nítida de continuidade, a gente já vai ter essa oportunidade de continuidade. Fechou? Vamos junto, pessoal. Entra no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo gratuito. E qualquer dúvida é só me chamar aí. Vamos juntos. Fui!